Graça e paz do Senhor Jesus. Aceitamos ao Senhor Jesus ou fomos aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus? Vamos ler Romanos capítulo 10, versículos 8 a 13, a fim de pesquisarmos um pouco acerca da proposta deste sermão. É muito comum ouvirmos: eu aceitei a Jesus. Ouvimos isso nos testemunhos, nas músicas, tantos são os apelos nos púlpitos para que a pessoa aceite a Jesus, levante sua mão, vá na frente, aceite publicamente. Mas a questão é, nós aceitamos ou nós fomos aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus? O que fazer para ser salvo? Aceitar o Senhor? É isso? Levantar a mão, dizer que aceitou, que se batizou. É isso que nós temos que fazer para nós sermos salvos? É isso que é salvação? Aceitar o Senhor Jesus? Vamos analisar isso à luz do texto que nós estamos meditando. Primeiro princípio que nós encontramos nesse texto da nossa meditação. Para a salvação, Deus deu a sua palavra. Versículo número 8. Vejamos novamente. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Primeiro, para a salvação do ser humano, Deus deu a sua palavra. Claro, Deus enviou o seu Filho, mas mesmo o seu Filho deixou a sua palavra. Então, a primeira coisa, para nós analisarmos como que nós temos que ser salvos, nós temos o que nós precisamos para a nossa salvação na palavra de Deus, a Bíblia. Na Bíblia nós encontramos ou nós podemos perceber o que é da vontade de Deus e o que é da nossa própria vontade. A palavra de Deus nos esclarece a verdade e nos convence da mentira, de forma que nós podemos compreender se nós estamos vivendo a verdade ou se nós estamos fantasiando uma verdade humana. A palavra de Deus não deixa espaço para o erro. Quando o apóstolo Paulo escreveu que a palavra está perto de ti, na tua boca e no seu coração, isso é, a palavra da fé que pregamos, isso nos remete à palavra de Deus que é pregada. Então, pela palavra de Deus é que nós vamos compreender se nós aceitamos ao Senhor Jesus ou se nós somos aceitos. E se nós chegarmos à conclusão de que nós somos aceitos, o que nós veremos nessa mensagem, então qual a condição para nós sermos aceitos? Deus nos aceita de qualquer maneira ou tem uma condição para Ele nos aceitar? Ele nos aceita por meio do Filho, sim, mas há condição para o Filho então nos aceitar? Ou Ele nos aceita de qualquer forma? Eu levanto a minha mão e Ele já me aceita. O que a palavra de Deus diz com relação a isso? Então esse é o primeiro princípio que nós estamos analisando sobre esse tema, se nós aceitamos ao Senhor Jesus ou se fomos aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus. Nós temos para a nossa salvação a palavra que Deus deixou, que é a sua palavra, a Bíblia, que esclarece, portanto, todos os erros doutrinários, denominacionais, todos os erros humanos. Esse é, então, o primeiro princípio que nós temos. Você quer saber se nós aceitamos ou se nós somos aceitos?
pesquise adequadamente na palavra de Deus, a Bíblia, nos seus mais diversos escritos, dos mais diversos autores, e você perceberá que é Deus quem nos aceita por meio da palavra. E as condições para tal veremos no nosso segundo e terceiro princípio. O segundo princípio, então, se você foi convencido pela verdade da palavra, a palavra de Deus, confesse com a sua boca e creia com o seu coração. Bem, de onde eu tirei isso? Quando nós olhamos o versículo 9, veja o que nós encontramos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem pré-requisito, então? Ou é só levantar a mão, é só desejar, aceitar, crer? Não. Não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz de nós confessarmos com a boca e crermos com o nosso coração. Mas afinal de contas, o que significa confessar com a boca e crer com o coração? Confessar o Senhor implica em arrependimento. Confessar ao Senhor Jesus, implica em arrependimento. Entenda isso. Se nós não nos arrependermos, não há o que nós confessarmos. Porque quando nós confessamos ao Senhor Jesus, nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados e estamos confessando como nosso Senhor e Salvador, pedindo perdão, nos arrependendo para então fazer a nossa confissão. Quando nós lemos o capítulo 10, versículo 3 dessa mesma epístola aos Romanos, nós lemos assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então Deus tem a justiça própria dele. Mas o que é essa justiça? Bem, a justiça de Deus é o meio pelo qual Deus nos aceita, uma vez preenchidos os requisitos da parte humana. Deus estabelece a sua justiça para que nós possamos saber qual a possibilidade de nós irmos a Deus. O Senhor Jesus não disse que é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, então é por esse caminho que nós vamos. Não há outro caminho. E por qual caminho que nós devemos ir? Pelo caminho da justiça de Deus, a qual Ele revelou no Seu Filho para a nossa salvação. Então, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, o que é que nós vamos confessar? Confessar é confessar ao Senhor que nós somos pecadores, que nós não merecemos a graça dEle, que nós não merecemos a salvação dEle, pois a nossa salvação custou o sofrimento e a morte do Filho dEle. Então nós confessamos isso para em seguida nós pedirmos perdão e sermos perdoados, porque se o arrependimento é genuíno, então o Senhor Jesus nos perdoa e nos apresenta ao Pai como perdoados. Esse é então o princípio de nós confessarmos com a nossa boca. Quando confessamos com a nossa boca, na verdade nós estamos caminhando dentro da justiça de Deus, pela qual nós precisamos entendermos que somos pecadores e então pedirmos perdão a Deus em nome do Senhor Jesus. Esse é o princípio para que nós possamos confessar com a nossa boca. E o que significa crer com o coração? Já que o versículo 9 diz que nós devemos confessar com a boca e crer com o coração, o que significa crer com o coração? Crer com o coração é aquilo que nós chamamos de conversão.
Crer com o coração implica em mudança de vida. Todos aqueles que foram aceitos por Deus, eles mudam de vida. Todos aqueles que foram perdoados por Deus, por meio do Senhor Jesus, e portanto aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus, eles mudam de vida. Veja a diferença. Se uma pessoa acha que ela aceitou, já começa aí o princípio da arrogância, da presunção. Ele se acha importante. Ele decide se ele quer ou se ele não quer o Senhor Jesus. Ah, eu quero, ah, eu não quero. Como se fosse possível alguém ir até Deus. Como se fosse possível alguém escolher a Deus. Olha que presunção, que arrogância. A palavra de Deus é tão clara desde o Velho Testamento que não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Nós fomos buscados por Deus por meio do Senhor Jesus. E então, quando atraídos a Deus por meio do Senhor Jesus, nós confessamos os nossos pecados e no nosso coração nós deixamos o Espírito Santo operar a mudança. O que nós podemos chamar de verdadeira e genuína conversão, onde nós somos regenerados, nós nascemos de novo e o Espírito Santo opera em nós o querer do Senhor Jesus, de Deus, onde o nosso fazer entra de acordo com o querer do Espírito Santo. Então, nós somos aceitos, nós aceitamos a Jesus ou nós somos aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus? Vimos que, em primeiro lugar, para a salvação, Deus deu a sua palavra. Em segundo lugar, se nós fomos convencidos pela palavra de Deus, devemos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração, porque nós fomos aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, se você se arrependeu, uma vez convencido da verdade divina, você é aceito por Deus. Olhe os versículos 11 e 13. 11 a 13. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, Deus deu a iniciativa. Se você observar toda a Epístola aos Romanos, porque eu estou debaixo desse tema apenas nessa porção do capítulo 10, mas se você observar lá no capítulo 1, nós veremos que Paulo diz que a palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, poder de Deus, porque sem o poder de Deus nós não seríamos regenerados. Porque não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer, e o apóstolo Paulo irá citar isso na própria Epístola aos Romanos. Quando nós formos analisar o capítulo 2 e o capítulo 3, veremos a culpabilidade universal de todas as pessoas. Quando nós entramos ainda no capítulo 3, nós vemos que a justificação é o meio pelo qual nós podemos ter paz com Deus. Começamos até o capítulo 5, versículo 1, onde Paulo exclama: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Capítulo 3, o apóstolo Paulo fala da redenção, fala da propiciação, ou seja, o plano de Deus para resgatar o ser humano. O plano de Deus para salvar o pecador. Mas, em todo o tempo, nós estamos vendo o apóstolo Paulo dissertar sobre a necessidade do arrependimento. E o arrependimento, quem produz no ser humano, é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que o Senhor Jesus envia. Porque se Deus não nos convencesse dos nossos pecados, nós jamais iríamos, de forma nenhuma, nós iríamos crer em Deus, porque nós não podemos causar arrependimento em nós. Somente Deus, por meio do seu Espírito Santo, pode causar arrependimento em uma pessoa. E então, por fim, arrependidos,
confessando o nosso pecado, crendo no Senhor Jesus com a nossa boca e convertendo-se no nosso coração, entra a verdade desses últimos versículos que nós lemos. Todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Deus deu o seu Filho para que ninguém se perca. O Pai deu o seu Filho. Ele buscou. E agora o Pai irá nos aceitar ou não. Mas irá nos aceitar ou não por meio do seu Filho. As regras de Deus são claras, elas não são estranhas, difíceis de entender, ao ponto de você poder ser enganado e ficar em dúvida se o Pai vai te aceitar ou não. Não, não é assim. O Pai nos aceita por meio do seu Filho. Ou não nos aceita porque, não crendo no seu Filho, somos condenados. O próprio Senhor Jesus disse isso, que todo aquele que nele crê, esse não entra em condenação, mas que todo aquele que nele não crê, esse já está condenado. É muito claro as Escrituras. Agora, o erro doutrinário fica por conta, então, de nós sermos presunçosos, achando que nós podemos aceitar o Senhor Jesus. Não. Nós somos convencidos por Deus dos nossos pecados. E então, levados ao arrependimento. E uma vez que nós nos arrependemos, e uma vez que nós nos convertemos, pois a verdade da palavra de Deus começa a entrar no nosso coração e causar mudanças em nós, então nós somos aceitos por Deus, porque nós fomos aceitos por meio do Senhor Jesus, porque o que o Senhor Jesus veio trazer aos seres humanos justamente é o arrependimento e uma nova vida. Todo aquele que está no Senhor Jesus é uma nova criatura. Concluindo então, nós vimos que essa questão de nós sermos aceitos ou de nós aceitarmos, não faz sentido, à luz bíblica, nós aceitarmos o Senhor. Nós somos aceitos, por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E, portanto, o seu Filho, ele é quem causa-nos arrependimento por meio do seu Espírito e essa transformação no nosso coração. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e permite que o Espírito Santo cause essas mudanças no seu interior, todo esse será salvo, não será confundido de forma nenhuma. Nós vimos que para a salvação, Deus deu a sua palavra. Portanto, nós seremos enganados somente se nós quisermos. Vimos também que se nós formos convencidos pela palavra de Deus, então nós devemos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração, e nós analisamos o que significa confessar com a boca e crer com o coração. E por último, nós vimos que se nós nos arrependemos, convencidos da verdade divina, então nós fomos aceitos por Deus. Nós não aceitamos o Senhor Jesus, nós fomos aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus. Nós aceitamos a Jesus ou nós fomos aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus? Nós fomos aceitos por qual razão? De qualquer forma, fomos aceitos de qualquer maneira ou porque nós preenchemos os requisitos da justiça de Deus? E diga-se de passagem, nós preenchemos esses requisitos pela graça do Espírito Santo, a qual Deus operou no nosso coração. Nós entramos no plano redentor de Deus porque Ele mesmo nos encaminhou. E, portanto, vivendo uma vida justificada, crendo no Senhor Jesus e permitindo que o Espírito Santo cause mudanças no nosso coração, então nós somos salvos, não somos confundidos e iremos morar com Deus um dia. Glória a Deus, fomos aceitos por Deus por meio do Senhor Jesus. Isso não vem de nós, salvação não vem de nós, é um dom de Deus, é a graça de Deus por meio do Senhor Jesus, e assim nós podemos caminhar seguros até chegarmos
ao céu. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja comigo, com você, sempre, todos os dias, até a eternidade. Amém.